Eu não gosto de Mushoku Tensei. Pra quem é inscrito no canal já sabe disso. Eu achava que era um pensamento comum, que Mushoku era aquele anime que todo mundo concordava que era ruim, mas assistia pela animação, que convenhamos, é muito boa. Mas, no meu vídeo do Top Isekais e Tenseis não cito Mushoku. No meu vídeo de como criar um prota perfeito eu nem menciono Rudeus. Então eu me surpreendi com uma chuva de comentários falando que Mushoku era um anime incrível, um dos melhores Isekais de todos os tempos, o melhor anime de fantasia já feito. Então eu estou aqui para resolver esse problema. Seja bem-vindo ao especial Mushoku Tensei, onde eu vou decidir de uma vez por todas se Mushoku é realmente ruim ou se as pessoas que são chatas. Mas antes é importante eu deixar bem claro duas coisas. Primeiro, antes que os fãs malucos de Mushoku venham reclamar, queria deixar claro aqui que eu não sou um nerdola chato criticando um anime que eu não gosto, ou um militante de Twitter falando que algo é moralmente errado. Eu sou um estudante de narrativa, criação de história e aspirante a cartunista. Então saiba que o que eu falo tem embasamento, e que todos os meus vídeos sobre animes têm um estudo. Entrando na segunda coisa importante, como em todos os meus vídeos especiais animes, como o especial Jujutsu, Boku no Hero, ou focados em narrativa, como criar um protagonista perfeito, vilão perfeito, ou até mesmo o especial Sukuna, eu costumo ser semi-imparcial, ou seja, mesmo tendo a minha opinião pessoal envolvida, eu não vou fazer um vídeo simplesmente destruindo o anime durante 8 minutos. Isso é uma análise, vou criticar o que é ruim e elogiar o que é bom, no final decidindo se na minha opinião o anime é bom ou ruim. E agora sim, bora lá. Para começar o vídeo, obviamente vamos começar pelo começo. Eu nunca li o web novel, então eu vou me basear completamente no anime, mas só nesse comecinho, antes dele entrar no Tensei, eu vou comentar um pouco da web novel, já que lá é mais completo. O anime começa no mundo real, e esse começo eu realmente tenho que elogiar. Tem toda uma construção onde o Rudeus antes de Isekai é retratado fortemente pelo autor como a maior escória dos tempos atuais, um recluso que após sofrer bullying na escola se isola completamente, onde nos é mostrado na web novel que no dia que seus pais morreram, o Rudeus é expulso de casa e em vez de ir no funeral dos pais, ele estava ocupado demais batendo uma para uma câmera escondida no banheiro da sobrinha dele. Agora, expulso de casa, sem pai e sem abrigo, e reclamando como ele é um ser terrível e detestável, mostrando que ele entende que é uma pessoa horrível, mas na visão dele, com seus 35 anos, já é tarde demais para mudar, até que o óbvio acontece. Após ser atropelado pelo famoso caminhão-kun, nos seus últimos segundos decide que se outra vida existisse seria uma pessoa melhor, onde finalmente entramos no Tensei, com Rudeus agora nomeado como tal, já que o nome dele no mundo real nunca foi mencionado, renasce em um mundo mágico, filho de Zenith Pou, dois jovens ex-aventureiros. Obviamente eu não vou só resumir a história inteira, esse foi só um feeling para vocês entenderem a situação. Agora vamos comentar um pouco desse início. O começo da história é muito bom, isso é inegável. A construção e exploração de mundo é muito boa, com o autor apresentando locais que o protagonista só vai ver lá pra frente da história, já construindo o terreno para deixar arcos futuros mais envolvidos, como o Castelo do Céu ou a Escola de Magia, tendo um mundo muito autoconsciente, que pra quem não sabe o que é isso, é o fato do Rudeus, mesmo sendo o protagonista, não fica parecendo que o universo inteiro existe por causa dele, como por exemplo Demon Slayer, que peca muito nisso. É muito comum um personagem que o Rudeus conheceu desaparecer da história, e depois de muito tempo ele o reencontrar em outro lugar, descobrir notícias de algo que o personagem fez fora da tela, ou até mesmo que ele morreu por qualquer motivo, mostrando que mesmo que a gente esteja vendo toda a história pela visão do Rude, o universo continua se movendo mesmo sem ele, onde, como já estamos falando sobre isso, vamos comentar do outro grande ponto positivo de Mushoku, os famosos personagens secundários da história. O autor tem uma criação muito boa nos seus secundários, onde ele começa os apresentando como um estereótipo clichê, como a tsundere, a dandere ou a loli, e depois os desenvolve mostrando que eles são muito mais que isso, como a Aeris, que é apresentada no começo da história como um clichê de tsundere e depois é desenvolvida, mostrando que ela é muito mais tsundere por ser uma criança mimada e depois mudando com o tempo, se construindo até se tornar uma personagem completa, fugindo completamente do seu estereótipo, mesmo ainda tendo pequenos traços e momentos de tsundere por ainda assim ser uma criança. Mas tem dois personagens polêmicos que merecem um certo destaque, o próprio Rudeus e seu pai, Paul Graded, trabalhando a mensagem principal do anime e a humanização de personagens na obra. E é claro que quando falamos de emocional, tem uma pessoa muito melhor do que eu pra falar sobre esse assunto, meu mano Cal. Prazer, eu sou o Cal e eu tenho um canal de anime. No começo, a história é vendida como uma jornada de redenção. O Rudeus diz que vai mudar de vida, lida com seus traumas e comete muitos, mas muitos erros. Apesar disso, ele ainda faz o bem ajudando as pessoas à sua volta. Esse desenvolvimento dele é muito bom, mesmo vacilando muitas vezes, dá pra notar que ele tá mudando. Ao renascer em outro mundo, a única coisa que o Rude levou com ele foram traumas, e esses que já não tem mais com quem ele se redimir. Os erros do passado não vão sumir, não importa o que ele faça.
Então, em vez de olhar pra um passado imutável, ele decide olhar pra frente pra não cometer os mesmos erros, diferente do outro personagem que vamos comentar, Paul Greyhat. A construção do Paul pra mim é uma das melhores do anime. Ele começa sendo mostrado como um ótimo pai, marido e um protetor poderoso, mas ao decorrer da história nos é mostrado que não é bem assim. Em uma noite, o Paul acaba batendo no Rudeus, que supostamente tinha batido em um garoto a troco de nada. Pelo Rude na verdade ser um adulto em forma de criança, o Paul nunca teve problemas na vida de pai. Então, na primeira vez que seu filho age como uma criança, o Paul perde a cabeça. E pra mim é nesse momento onde começa o verdadeiro desenvolvimento do Paul, ou pelo menos a queda dele começa. Após isso, muita coisa acontece. O Paul trai sua esposa e logo depois de resolver esse problema, quando tava tudo bem, acontece o teleporte em massa, onde Rudeus e todos que ele conhece são teleportados ao redor do mundo inteiro. E seu pai, que finalmente havia se resolvido, se perde de quase toda a sua família. Agora, totalmente separado de sua família, apenas com o Norn em seus braços, Paul tem apenas a bebida pra se apoiar. O foco obviamente não é resumir a história dele aqui, sim mostrar a construção e a humanização que é feita nele. O Paul é apresentado como um herói, mas rapidamente seus erros começam a o consumir. Ele perde a família que ele se esforçou tanto pra ter unida, e quando encontra um resquício dela, que é o Rudeus, eles acabam brigando. São muitos altos e baixos ao decorrer da sua história, e ele acaba se resolvendo com o Rudeus. Eles se reúnem, e pra família estar completa, só falta resgatar a Zenith, que foi teleportada para o andar mais baixo de um labirinto, presa nas costas cristalizadas de uma hidra. Com seu objetivo final em sua frente e uma luta muito intensa, ele se sacrifica para salvar o Rudeus, que acaba com a luta. A Zenith foi resgatada, mas o Paul morreu. Ele conseguiu o que queria, sua família estava salva. O homem que após o incidente viveu priorizando sua família, morreu sem poder vê-la reunida novamente. Não uma morte grandiosa, mas sim uma morte seca. Ele não se redimiu, mas sim mudou, e depois de muitos anos ele ouve seu filho o chamando de pai, fazendo um último sorriso antes da sua morte. Mushoku Tensei não é e nunca foi sobre redenção, e sim sobre mudança, seja boa ou ruim, significante ou não, pra melhor ou pra pior, mas sempre mudando. E é isso que eu queria dizer. Até mais. E é isso, muito obrigado, meu mano Cal. Mas agora tá na hora das críticas. Além do mais, se o anime fosse apenas incrível com aventuras mágicas, não teríamos esse vídeo. Voltando pra responder a pergunta principal, Mushoku Tensei é um anime ruim? Começando agora de forma crítica com o Rudeus. Uma questão de Mushoku é que ele costuma comentar e utilizar assuntos muito polêmicos na sua obra, como traição, pedo, scra, abuso sexual, P infantil e várias outras coisas. Então, obviamente é importante que o autor tenha a responsabilidade com isso. Rudeus, mesmo sendo uma criança na história, continua tendo a mente de um homem adulto de 35 anos, que nitidamente tem fetiche em criança. O anime não faz questão de esconder isso, tendo várias cenas polêmicas onde o Rudeus da vida passada se sobrepõe ao atual. O autor, mesmo no começo da história, enquanto o Rudeus do nosso mundo tá reclamando e dizendo que na próxima vida ele seria alguém melhor, segundos depois, quando revive, diz essa frase absurda que tá na tela, porque eu nem ouso dizer isso no YouTube. Ou na cena linda de despedida da Roxy com o Rudeus, onde ele se despede e agradece por todos os traumas e ensinamentos que ela ensinou e ajudou ele a superar, tendo um corte para uma cena teoricamente de comédia, onde é mostrado que o Rude roubou uma calcinha dela como lembrança. E é nítido que o autor leva isso de forma cômica, mas sinceramente não funciona. E não vai achando que eu sou contra cenas de fanservice e tal, tem um vídeo inteiro aqui no canal onde eu defendo fanservice e animes. Meu problema é a forma terrível que o autor retrata isso na obra, ainda tendo todos os outros temas absurdos que o autor não consegue retratar na obra, sendo extremamente perigosa a forma que ele coloca coisas como a visão dele sobre traição, abuso infantil, pedo e etc. Pô, no anime tem um momento que o Rudeus praticamente defende a Scra, como se ele fosse um tipo de apoiador, falando que nem todo Scra era infeliz, mesmo tendo salvo há 2 arcos atrás um bando de crianças feras de virarem Scra. Um dos traumas dele na sua época de escola era que ele foi preso pelado no portão da escola. Aí, no último arco, ele faz a mesma coisa com 2 garotas feras. Eu acho o autor de Mushoku muito responsável da forma que ele trata assuntos tão sérios de forma cômica e positiva. O Rudeus é um completo transtornado e mesmo sim tendo um arco de mudança, não muda o fato do que ele fez e a mensagem negativíssima que ele passa sobre esses assuntos, já que para uma mudança acontecer, você precisa manter o público até esse momento, algo que Mushoku não consegue. Sério, Yuni da edição aqui. Tem uma hora que ele compara Scra com a vida de otaku recluso no ar-condicionado que ele tinha, como se as duas situações fossem minimamente parecidas. Agora voltando. Então agora é proibido fazer histórias onde psicopatas, racistas ou assassinos são retratados? Não, muito pelo contrário. Tudo bem fazer isso. O importante como autor é não passar a mensagem para os telespectadores como se fosse algo positivo. O cara pode ser a favor de tudo que o Rudeus é. O importante é mostrar pro público que ele é um monstro
desprezível por ser a favor disso, algo que não acontece no anime. Nossa, mas você tá levando um animezinho muito a sério. Ficção não afeta a realidade. Eu sinceramente acho que essa é uma das frases mais estúpidas que pode sair da boca de uma mente pensante. Uma das coisas que mais afetam a realidade sobre certo e errado ou as morais de uma pessoa são histórias, animações e animes. Obviamente ninguém vai jogar GTA e sair atropelando idosa na rua, ou assistir Jujutsu e sair comendo todo o dedo velho podre que vê pela frente, mas com certeza isso pode afetar a forma de pensar de uma pessoa. Um personagem que você gosta falando que Scra não é algo tão sério assim, ou falando que assediar uma garota amarrada não é errado se você não tiver intenções na ação. Essa romantização de crimes que o anime faz é algo extremamente problemático. Nossa, então como eu posso fazer isso de forma correta? Eu não vou garantir se essa informação é verídica, mas se os autores são amigos, por que não usar as obras dos outros dois para ensinar isso? Re:Zero e Konosuba são dois animes extremamente bons, dois dos melhores isekais de todos os tempos, onde ambos protagonistas, Kazuma e Subaru, também não são das pessoas mais éticas. Kazuma é frequentemente um pervertido assediador, e o Subaru é um completo egoísta, onde os autores usam uma técnica muito comum e famosa chamada de punição e recompensa. Consiste que quando o prota fazia algo ruim, ele é punido, e quando ele faz algo bom, ele é recompensado. Quando Kazuma assedia alguém, ele é humilhado, mas quando derrota um general do Rei Demônio, ele ganha uma mansão. Subaru, quando é egoísta, é humilhado e muitas vezes morto, mas quando salva alguém ou se sacrifica pelo outro, consegue salvar os seus amigos e cumprir os seus objetivos. Isso cria uma dinâmica de desenvolvimento de certo e errado, tanto para os personagens quanto para o próprio público. Já Mushoku Tensei faz literalmente o contrário disso. Quando ele assedia duas meninas feras, ele ganha duas amigas subordinadas, mas quando ajuda a Ares e a Gislane com magia e leitura, ele é teleportado pro meio do continente demoníaco. Quando ele trai a sua esposa com outra mulher, ele ganha duas esposas, mas quando consegue salvar sua mãe e reunir a sua família de volta, ele perde o seu pai. Frequentemente, quando Rudeus faz algo positivo, ele é punido, e quando faz algo negativo é recompensado, como se a mensagem do anime fosse: seja um babaca criminoso e você vai ganhar duas esposas, sendo esse os dois grandes pontos negativos do anime. Então, concluindo e respondendo a pergunta, Mushoku Tensei é um anime ruim? E a resposta é não exatamente. Infelizmente, mesmo com todos esses erros, não posso dizer que seja ruim. Ele tem muitos pontos fortes, como o desenvolvimento de história, exploração de mundo, alguns bons personagens e, claro, uma animação muito linda. Algo que Frieren e Dungeon Masters também fazem sem ser criminoso. Mas eu, com toda a minha certeza, nunca recomendaria esse anime. A mensagem é extremamente negativa e perigosa, como eu já comentei. Sinceramente, eu não acompanho muito o conteúdo de anime no YouTube sem ser pra estudar algoritmo e narrativa. Não vejo problema em fazerem vídeos positivos sobre a história do anime, tanto que o próprio Cal, que participou desse vídeo, tem um vídeo positivo sobre a mensagem de Mushoku. Mas eu acho completamente irresponsável, como criador de conteúdo e influencer, alguém recomendar esse anime como algo bom, sem avisar os grandes problemas que ele tem. Por favor, eu adoraria que vocês comentassem a opinião de vocês sobre anime. E se gostou do vídeo, significa que você gosta de Tensei Isekai. Então que tal ver o meu vídeo do top 11 melhores Isekais de todos os tempos, que tá aí na tela agora. Te vejo lá e bye! Cara, agora que eu fiz o vídeo de Mushoku e vi que o anime não é tão ruim assim, quem sabe Demon Slayer não seja o próximo.